Então, nós chegamos já nos reformadores, ok? Então, já vimos o contexto, já vimos, então, quem eram os pré-reformadores, tá? E agora, de fato, a gente entra em quem são os reformadores, ok? Então, vamos entender um pouquinho aqui do que nós vamos ver nessa parte. Visão geral, então, dos reformadores agora, tá? É importante também observarmos que a reforma protestante não se refere a um único evento. As 95 teses de Lutero em 1517. Eu vou bater isso muito com vocês aqui, tá? Quando teve... Não sei se vocês vão se lembrar, quem já era crente na época, ou vai, né, puxar pela memória. Quando a reforma fez 500 anos, deu um surto no Brasil. Todo mundo começou a falar de reforma, todo mundo começou... E assim, as pessoas só falavam de Lutero, de Lutero, de Lutero, de Lutero. Só que a gente falava, não, tem mais gente, tem Zwinglio, tem não sei o quê. Houveram muitas situações, né? Não é só ele. Então, mas assim, ficou muito assim na cabeça das pessoas que a reforma protestante é Lutero e suas 95 teses. Obviamente que isso tem todo o seu valor, esse acontecimento, tanto que a reforma é marcada por esse dia, né? Quando ele fixa as 95 teses lá em 1517, 31 de outubro desse ano aí. Mas não é o único. Tá? Então, toda vez que alguém for falar para vocês de reforma protestante, vocês lembrem disso. Olha, Lutero não foi o único. Tá? E nós devemos entender, então, que houve outras reformas, por assim dizer, tá? Acontecendo em locais diferentes na Europa e que foram tão importantes quanto aquela que aconteceu na Alemanha. Tá? Então, assim, nós vamos ver que, ao mesmo tempo que aconteciam coisas lá na Alemanha, estavam acontecendo coisas na Suíça. Então, assim, até de forma independente. Naquela época não tinha um zap, né? Não tinha telefone e tal, para falar, tô começando a fazer um movimento aí, começa aí também, né? Juntar sindicato, não sei o quê, não. Deus levantou pessoas no tempo oportuno, nos lugares estratégicos, para que algo acontecesse, tá? Deus, ele vela pela sua igreja. Deus, ele vela pelo seu povo. E nós vamos ver, Deus nunca ficou sem voz na história, tá? Ele sempre usou pessoas para que a verdade da palavra estivesse sempre à frente, estivesse sempre tendo primazia, tá bom? Então, Lutero não foi o único, as 95 teses não são o único evento, e outros lugares da Europa então, tiveram também movimentos de reforma, tá? Seguindo aí, ó, bom demais. É isso aí, mãe. Próximo aqui, vamos lá, 15. Opa, acho que foi demais. Bom, desculpa. Bom, a reforma também não foi um movimento, por outro lado aqui, né? A reforma também não foi um movimento coeso em termos de teologia. Haviam discordâncias. Então, ao mesmo tempo que ela estava acontecendo em diversos locais, nós vamos ver também, nem os reformadores não pensavam a mesma coisa a respeito de tudo. A gente não vai ter tempo de falar aqui a respeito das doutrinas da reforma, tá? Isso é uma área até à parte para a gente estudar, a gente vai trabalhar aqui mais com um lado histórico, mas a gente não vai falar do desenvolvimento das doutrinas da reforma, porque também não foi um movimento coeso 100% disso, tá bom? Haviam discordâncias, eles não pensavam igual a respeito de tudo. Por exemplo, Lutero e Zwinglio, que nós vamos ver daqui a pouco, não conseguiram chegar a um acordo a respeito do significado da ceia. Lutero tinha um entendimento e Lutero tinha um entendimento e Zwinglio tinha um outro entendimento a respeito da ceia, sobre a presença de Cristo, aquelas coisas todas, transubstanciação, símbolo, se é símbolo, enfim, toda essa discussão que existe a respeito da ceia, né? Calvino e Lutero também divergiram a respeito do entendimento da aplicação da lei mosaica. Então, nós vamos perceber que, doutrinariamente falando, e teologicamente falando, melhor assim, haviam também discordâncias, mas eles concordavam nos pontos principais, que é o sacerdócio universal de todos os crentes, que não havia mediação, sobre a superioridade e autoridade das escrituras, que a gente vai estar falando aqui. Nos pontos principais, naquilo que é inegociável, né, eles já tinham um acordo, mas questões secundárias, por assim dizer, haviam ali algumas discordâncias. Então, também não foi o que a gente vai chamar de um movimento coeso, tá legal? Então, vamos começar falando da reforma protestante na Alemanha, tá? Vamos ver o que estava acontecendo lá. Bom, a Alemanha, que também você vai encontrar nos livros de história, chamada como Sacro Império Romano Germânico naquela época, era um império muito grande, tá?
com atuação sem limites do Papa. O Papa, então, era o chefe, né, praticamente desse império. Tinha o imperador, tá? Mas a gente sabe que quem estava por trás mesmo era o Papa. A Igreja Católica estava corrompida com práticas como a venda de indulgências para financiar a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Na região, o clero era rico e cheio de terras, e a nobreza local tinha muito interesse nesse poder e riqueza. Então, vocês vejam aí 2 pontos. Um ponto de aspecto religioso, na questão da corrupção da igreja, venda de indulgências e tudo isso, e, por outro lado, um aspecto econômico e político, né? O clero era rico. O clero, gente, os padres, eram os sacerdotes, eram os funcionários da igreja, tá? E possuíam muitas terras ali naquela região, e a nobreza local tinha interesse nesse poder e nessa riqueza. Então, a gente vai ver que haviam disputas não somente religiosas, mas disputas econômicas e políticas também. E nessa época tinha um monge que ficou muito famoso, que é aquele do primeiro slide que eu falei com vocês, que é o João Tetzel. Outro detalhe, todos os nomes aqui que a gente vai falar estão traduzidos, tá bom, pessoal? Porque é quase impronunciável alguns. É difícil de falar, então a gente vai usar a versão traduzida que os autores dos livros trazem para nós, eu optei por isso. Então, o João Tetzel foi um dos grandes vendedores de indulgências daquela época, tá? E ele estava, inclusive, naquela época onde estava Lutero. E ele dizia o seguinte: assim que a moeda tilintar no cofre, uma alma é liberta do purgatório. O que eram as indulgências? Vamos voltar para as aulas de história do ensino médio. Para quem detestava a história, olha ela aqui de novo. As indulgências eram valores cobrados do povo para terem perdão dos pecados. Então, se você quer ter o seu perdão do pecado, olha, você precisa dar um dinheirinho aqui, você precisa pagar, você colocar suas moedinhas aqui no cofre. Se você tem um parente que já morreu e você não tem certeza se ele vai para o céu ou não por causa dos pecados dele, você vai pôr uma moedinha aqui no cofre, entendeu? Porque o Papa tem poder, tá? Então, era muito questionado isso pelos reformadores. Se o Papa tem poder, né? Uma das teses de Martinho Lutero falava exatamente isso. Ó, se o Papa tem tanto poder para perdoar pecados, por que ele não faz isso gratuitamente? Por que ele cobra para fazer esse tipo de coisa? Tá? Então, era um dos grandes questionamentos. Então, a questão do purgatório, para tirar uma do purgatório, era para comprar pedaço de terra no céu. Então, olha, você vai morrer, para onde você vai? Vai para o céu, mas será que você vai ter espaço para você? É melhor você já pagar aqui e já ter seu certificado de lote no céu. Eles loteavam o céu, gente. É uma coisa maluca, absurda, né? Mas naquela época, infelizmente, as pessoas acreditavam. Então, a gente tem que entender também, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o anacronismo, de olhar para a história, olhar para trás com os óculos que nós temos hoje, com o entendimento que nós temos hoje. Nós estamos falando de um povo, de uma população pobre, muitas vezes, a grande maioria, não era alfabetizada, e o conhecimento que eles tinham do reino de Deus, da palavra de Deus, é aquilo que eles recebiam do clero, que já era corrompido. Eles não tinham acesso à Bíblia, e mesmo que tivessem, eles não poderiam ler, porque a Bíblia era em latim. Eles iam para as missas, e a missa era toda rezada em latim. Todo o serviço... Então, imagina você chegar na igreja, na sua igreja local hoje, e cantarem músicas em latim, a Bíblia ser lida em latim, você ouvir uma pregação em latim, e você não entender nada do que está acontecendo ali. O máximo que muitos tinham sobre o plano de conhecimento do plano da redenção, desde a criação até Jesus, eram as obras de arte. Lembra que eu falei do renascentismo, que o pessoal começou a pintar? Assim? Então, às vezes o povo olhava para os vitrais, para essas pinturas, e tinham mais ou menos uma noção do que significava a fé cristã e a obra da redenção. Mas eram pessoas assim que elas eram facilmente enganadas, elas acreditavam, é o homem de Deus que está falando. Né? É o homem de Deus que está falando que se eu não comprar o certificado aqui, se eu não pagar pela remissão dos meus pecados, eu vou para o inferno. E a Idade Média, ela tinha um contexto de medo muito grande. Nós temos, na época da Idade Média, as pestes, né? Então, as pessoas elas tinham muito medo de morrer. Nós vamos ver até isso em Martinho Lutero daqui a pouco. Muito medo de morrer. E, principalmente, medo de morrer não só pelas doenças, mas principalmente porque não sabia o que ia acontecer com elas depois da morte. A igreja falava, se você não pagar, você vai para o inferno. Você vai ser atormentado para sempre. Então, era essa situação que nós tínhamos nessa época, tá? E aí a gente chega em Martinho Lutero, a gente vai começar por ele. Tá? Martinho Lutero nasceu em Sleben, mais ou menos no ano de 1483. Era de uma família muito simples,
e foi enviado com bastante sacrifício para estudar direito na Universidade de Erfurt. Então, os advogados de plantão aí, a Gabi tá aí? Ah, a Gabi tá aí, Gabi, seu colega de profissão. O Lutero foi enviado para estudar direito, tá? Em julho de 1505, olha o que aconteceu com ele. Após uma doença muito grave, ele foi surpreendido por um temporal e um amigo foi morto por um raio. Então, ele tinha ficado muito doente depois de uma viagem, ele e o amigo dele viajando. A história conta que caiu uma chuva muito forte e um raio atingiu o amigo dele e matou. Tem até um quadro retratando isso, você vê o Martin Lutero segurando um amigo dele nos braços, né? E naquele momento ele faz uma promessa. Naquela época, né, como eu disse, eram todos católicos, ele faz uma promessa: ajuda-me, Santa Ana, e me tornarei um monge. Ele não queria morrer. As biografias de Lutero, gente, dizem que ele tinha pavor de morrer. Ele tinha muito medo de morrer, porque ele já era uma dessas pessoas que não sabia o que poderia acontecer com ele. Tá? Então é muito retratado. Biógrafos sérios de Lutero vão falar isso, assim, das cartas, daquilo que ele falava, do medo dele de morrer. Então, em 1505, Lutero entrou para o convento dos agostinianos mendicantes, tá? Que era uma das ordens mais rígidas que se tinha naquela época. Tá? Então, como a Santa Ana deixou ele vivo, né? Ele vai para esse convento, então, de monges agostinianos. E Lutero, então, vai para esse convento e foi ordenado a sacerdote em 1507 e indicado como professor de filosofia na Universidade já de Wittenberg, né? Nome conhecido nosso. Em 1508 isso aconteceu, onde também ele começou a estudar teologia, tá? Graduou-se doutor em teologia em outubro de 1512 e passou a ensinar exegese bíblica. Exegese é o estudo dos originais, tá? Das palavras nos originais para trazer interpretação, ok? E nesse período, uma coisa interessante, em uma viagem a Roma, Lutero ficou desiludido com o que ele viu lá. Ele volta para Wittenberg revoltado pelos escândalos encontrados no clero e na igreja. Então, ele viu com os próprios olhos o tamanho da corrupção que estava acontecendo dentro da igreja. Depois, posteriormente, ele até escreve uma pregação dele, não me lembro agora, mas nas biografias dele conta isso, que o próprio Lutero dizia, olha, lá em Roma tem tanto pedacinho da cruz de Cristo, que era uma das indulgências que eram vendidas também, tá? Então, assim, indulgência da cruz, pedacinho da cruz para pessoas comprarem, terem a absolvição dos pecados, e dá para construir uma ponte de Jerusalém até Roma. Então, imagina, né? A cruz de Cristo tinha tanto pedacinho dessa cruz que, se quisesse, dava para construir uma ponte de Roma até Jerusalém. Então, assim, né? E vocês vão tirando suas próprias conclusões. Outras coisas também que eram indulgências, não apenas a compra dos pecados, eram venda de relíquias. Gente, eles vendiam vidrinhos, tem relatos disso, vidrinhos com o leite santo da Maria, o leite que teria amamentado Jesus. Então, as coisas chegaram num nível, se vocês quiserem pesquisar isso, depois vão dar uma olhada assim, ó, que tipo de indulgências eram vendidas na época de Lutero, que vocês vão ver aonde que o negócio chegou, tá? Ficou bem complicado. Hoje a gente olha assim, mas como as pessoas acreditavam? As pessoas acreditavam e compravam isso. Se bem que hoje em dia, né? A gente sabe que tem igrejas que vendem umas coisinhas aí também, né? Então é complicado. Mas não é o assunto. Vamos tocar em frente aqui. Bom, Lutero vivia muito atormentado por dúvidas quanto à capacidade humana de tornar-se justo perante Deus através de boas obras. Mas em 1513, quando estudava a Bíblia, ele reconheceu o infinito alcance da verdade do Evangelho. Então, vê, a gente está anos ainda, né, de 1517. E Lutero, nas biografias dele, relata isso, que ele tinha algo que atormentava ele, que era a questão assim, como que as boas obras podem justificá-lo diante de Deus? Então, sendo monge, ele pagava penitência, ele tinha aquelas coisas de autoflagelo e tudo aquilo, e fazerem boas obras, e a Bíblia sempre falou que nunca foi isso, né? Porque somos salvos, porque cremos em Cristo, nós fazemos boas obras. As boas obras são consequências, mas as nossas boas obras não nos justificam diante de Deus, elas não nos dão salvação, tá? E aí Lutero diz o seguinte em um dos seus livros: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Isso está escrito em Romanos 3:28. Então, nós vamos ver que a palavra de Deus foi descortinada para Lutero, né?
Agora eu considerava a escritura sagrada de maneira diferente e tornei-me alegre, como que renascido, sim, como se tivesse entrado pelos portais abertos do próprio paraíso. Então, olha só, que interessante. Ele se achava antes uma pessoa atormentada, agora ele mesmo se declara: agora eu estava alegre, eu renasci, eu entendi, né, que o homem é justificado pela fé, né? Somente pela fé. O justo viverá pela fé. Então, ele entende isso, seus olhos são descortinados para isso e a vida dele muda. Muda e muda bastante. Então, gente, depois de muitas coisas ocorrendo, chegamos no dia 31 de outubro, tá? Porque, lembre, né? Eu tô trazendo aqui as coisas principais, tá? No dia 31 de outubro de 1517, Lutero se tornou conhecido, então, por suas críticas à venda de indulgências pela igreja. Ele escreve as 95 teses sobre as práticas abusivas e as fixou na porta da igreja de Wittenberg. Este evento, então, é considerado o marco da reforma protestante. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Quando Lutero, ele fixa, tá? Essas 95 teses lá na porta da igreja, as pessoas entendem isso muitas vezes como um ato revolucionário. Não, eu vou lá, eu vou pregar isso aqui, vai ser o meu protesto, né? Contra o que estava acontecendo, e aí vai ser assim, por escrito, uma carta aberta, não sei o que, um manifesto. Na verdade, não. Era comum que isso acontecesse nas universidades daquela época. Então, por exemplo, lá em Wittenberg, o que acontecia? Quando um acadêmico, um professor, um estudante queria debater com os demais estudantes, com os demais acadêmicos e professores a respeito de um assunto ou de um tema, eles iam para a porta da igreja e fixavam ali qual era o tema do debate, qual era o embasamento daquilo que ele queria conversar com as pessoas, discutir com as pessoas. Quando Lutero faz isso, é a mesma coisa. Ele leva as 95 teses, prega ali, alguns dizem que não foi com martelo, enfim, né? Algumas divergências em relação a isso, mas o fato é que ele fixa essas 95 teses na porta, chamando as pessoas para um debate. Olha, vamos conversar sobre isso, porque eu escrevi, eu tenho esse embasamento, eu quero que a gente converse, que a gente debata se isso realmente está certo, se essa prática está certa realmente ou não. Tá? Então, era essa a intenção de fixar, não era um ato revoltoso, né? E assim, a partir dali ele tinha rompido com a igreja. Não, eles estavam chamando os demais acadêmicos, os demais professores, o povo ali para ouvir esse debate, para que eles pudessem conversar publicamente a respeito daquilo que ele estava entendendo que deveria acontecer na igreja, com as práticas que a igreja deveria rejeitar e voltar, então, à sua essência, tá? E também nunca foi o objetivo de Lutero se separar da igreja, mas reformá-la, por isso que chama reforma. Lutero não falou assim, eu descobri tudo isso, agora eu vou sair da igreja, vou abrir a minha igreja, né, a igreja luterana. Não foi, isso foi uma consequência, tá? A ideia era reformar, eles já tinham uma igreja, né? Já havia ali a igreja já organizada, eles só queriam que ela se consertasse, né? Se reformasse. Então, olha, mesmo não tendo como objetivo separar-se da igreja, mas reformá-la, e enfrentando muitas controvérsias, né? Perseguições e conflitos, em 1521, infelizmente, Lutero foi excomungado pelo Papa, ou felizmente, né? Mas ele foi chamado, tem eu não coloquei aqui, mas tem um evento, uma situação que foi, que se chamou Dieta de Worms, tá? Nessa dieta, Lutero foi chamado para se explicar e ele deveria renegar aquilo que ele havia dito nas 95 teses. Ele não renegou absolutamente nada, ele disse que não poderia voltar atrás naquilo que ele estava crendo, naquilo que Deus havia falado com ele, naquilo que ele havia descoberto a respeito da salvação pela fé, de que não havia outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, que esse negócio de indulgência estava errado, era pecado, enfim. Ele não voltaria atrás em nada daquilo que ele disse, rasgou lá o papel que ele tinha que assinar para se retratar e foi embora. Só que aí deu ruim, né? Porque ele foi excomungado, foi meio que perseguido, teve que fugir, mas ele então foi desligado da igreja e muitas pessoas foram proibidas de ler aquilo que ele escrevia, tá? Tipo assim, persona non grata. Mas nunca conseguiram matá-lo, tá? Também é importante, né? Lutero se casou com a Catarina Vombora, né? Catarina Vombora, eu não vou falar sobre ela, mas tem um vídeo aqui no meu canal, você pode voltar, procura lá, Mulheres da Reforma, que tem lá o que é a história da Catarina Vombora que aconteceu. Ela era uma freira que fugiu com outras freiras e Lutero ajudou nessa fuga, né?
para que elas, né, ficassem livres e pudessem exercer a fé, né, livre das amarras da igreja que estava fazendo tudo aquilo, tá? Então, Lutero se casou com a Catarina von Bora, com quem teve 6 filhos, e eles viveram durante anos numa casa, que era um mosteiro, na verdade, tá? E essa casa recebia muitos estudantes e amigos. Dizem que a casa tinha 40 quartos, né? E a Catarina gerenciava toda aquela casa, porque além de receber essas pessoas, era uma casa autossustentável, eles plantavam, colhiam, ela produzia queijo, cerveja, que era uma bebida comum daquela época, enfim, era um local onde as pessoas iam para aprender mais sobre a reforma, para conversar com Lutero. Então, assim, era um local muito visitado, tá? Durante muitos anos. E o que Lutero também fez? Traduziu a Bíblia para o alemão, tá? Para a língua que era falada naquela época. Então, outro ponto. Então, olha, as pessoas precisam ter acesso à palavra de Deus. E a primeira coisa que se faz em relação a isso é traduzir a Bíblia. E lembra, já tinha a prensa de Gutenberg, né? Então, a Bíblia já poderia ser produzida em maior escala, né? Folhetos, artigos a respeito da reforma foram espalhados muito rapidamente por causa da prensa de Gutenberg, que não era só uma única prensa, tá, gente? Os pessoal começaram a fabricar várias e várias prensas, então tinham prensas em vários lugares. Então foi algo que se tornou muito comum, tá? Terem as casas de impressão. E Martinho Lutero, curiosidades a respeito dele, tá? Martinho Lutero também sofreu com depressão, tá? Durante muitos anos da vida dele, ele sofreu com depressão e também ele sofria com muitos problemas de constipação. Ele era um homem que foi bem doente, tá? Na época que eles viviam, a água não era uma água potável tal qual nós temos hoje, tá? Muitas vezes essa água era contaminada. Gente, a gente está falando de Idade Média, tá bom? E às vezes o consumo dessa água fazia mal para eles. Então, o que acontecia? O Lutero ele consumia também o mosto, né? O que é o mosto? O mosto era cerveja. Vocês vão ver algumas traduções de livro. E a cerveja é uma bebida feita a partir de grãos integrais, né? A cevada, né? Eu acho que lúpus também e tal. E imagina uma pessoa, se você começa a consumir muita coisa com fibras, né? A gente sabe que quando a gente consome muita coisa com fibra, a gente tem que beber muita água, né? Para que essas fibras possam ser dissolvidas no nosso intestino. Você sabe o que isso quer dizer. E ele não tinha muita água para beber. Então ele vivia realmente muito doente. E assim, imagina, gente. Há algumas biografias dele que fala que ele se tornou muitas vezes muito mal-humorado por causa disso, tá? Então são curiosidades a respeito da vida dele. Então, além disso, também Martinho Lutero sofre com depressão, então coisas daquela época. E também produziu escritos antissemitas, mais para o final da vida dele, tá? Que, infelizmente, foram utilizados pelo nazismo séculos depois. Hitler usou, gente, de muitos escritos de Lutero, que era alemão também, né? Para validar aquilo que ele faria com os judeus, tá? Então, lembra que eu falei para vocês, nós vamos ser bem honestos aqui, não vamos passar pano para aqui, não vou esconder isso de vocês, tá? Então, foi um homem levantado por Deus? Foi, né? Ele fez algo realmente que mudou a história, algo que nós vemos a mão de Deus agindo, sim, a produção teológica dele, sim, tá? Mas era um homem como nós, passível de erros, de enganos, entendeu? De cometer pecados, tá? E, infelizmente, tem essa marca na vida dele de muitos séculos depois, Hitler ter usado seus escritos. Mas a gente precisa também ter sabedoria, né? Para saber separar as coisas, né? Então, porque ele usou, não vou... porque Hitler usou os escritos de Lutero, eu não vou mais ouvir nada, não vou ler Lutero, não vou saber porque Lutero falou. Não, né? A gente não pode fazer um recorte dessa forma. É entendermos, né? Um homem como eu, como você, né? Passível de se enganar também, passível também de pecar, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai ler reformadores, quando a gente vai estudar a teologia da reforma, tudo que foi produzido, e colocar essas coisas no mesmo nível de igualdade que a palavra de Deus, tá? Lutero, Calvino, Zwinglio e os outros demais, o John Knox, eles produziram muita coisa, muito conteúdo teológico robusto, sistematizaram muitas doutrinas, mas isso para nós não tem o mesmo valor, não é Bíblia, é isso que eu quero dizer para nós, tá? A gente tem que saber separar, né? Ser como uns bereanos, né? Passar pela palavra, ver no que diz a palavra, tá? Para a gente poder aceitar ou não determinados ensinos, tá bom?